vamos lá. A gente vai falar aqui da parte da disciplina que fala de reações de hipersensibilidade. Ela está dentro, se eu não me engano, da última unidade do livro de vocês. Eu estou aqui assistindo a aula e... Da última unidade... Não, na verdade, na unidade 3, aula 4. Tá? Ela está dentro desse aspecto. A gente vai falar sobre essas reações de hipersensibilidade. E aí eu vou entrar um pouquinho, né, falando daquele aspecto que a gente fala sobre a questão de desregulação do sistema imunológico, tá? A gente vai falar dessas reações que justamente, né, o nome já fala, né, reações de hipersensibilidade. Quando a gente ativa a resposta imunológica, a gente chama de uma sensibilização, tá? A gente está sensibilizando o nosso sistema imunológico, ou seja, a gente está chamando de uma certa forma a atenção do sistema imunológico. E essas reações de hipersensibilidade seria essa sensibilização exacerbada, tá? Aí a gente vai falar dos 4 tipos que a gente tem de mecanismos dessa sensibilização desordenada. Então, reação de hipersensibilidade, ela vai ser uma resposta imunológica adaptativa que vai ocorrer de forma exagerada e inapropriada. Essa resposta vai ser para antígenos estranhos, não próprios. E a resposta imune pode ser também, né, a antígenos próprios, gerando o que a gente chama de doença autoimune. Tá? Então, quando a gente fala desses antígenos estranhos, por exemplo, né, uma reação de hipersensibilidade a antígenos estranhos, que não são os próprios, é a própria alergia, ok? Então, a gente tem 4 tipos, classificando esses tipos de reações de hipersensibilidade. A gente vai ter a reação do tipo 1, tipo 2, 3 e 4. E elas são separadas a partir dos mecanismos que a estimula. Quando a gente fala de uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, tá? A gente está chamando a atenção para uma reação de hipersensibilidade que é a mesma coisa que a gente chama de alergia, tá? Ela vai ser mediada, então quando a gente fala de alergia e de resposta adaptativa, a gente vai ter como componentes, né, a imunoglobulina, as IgEs, né, no caso, a IgE, que a gente já viu lá na aula de imunidade humoral, que é a imunoglobulina responsável para suscitar, gerar os sintomas de alergia. Além disso, além do envolvimento da IgE, a gente vai ter a célula que produz as imunoglobulinas, que são os linfócitos B, e também, né, como a gente viu lá na aula de resposta imunológica adaptativa, a gente falou lá dos perfis do linfócito T, CD4. A gente vai ter o perfil do linfócito TH2, que é o linfócito T, o subtipo de linfócito T que ajuda ao estímulo de produção de IgE, tá? E os outros 3 mecanismos são os mecanismos que acontecem, né, nas doenças autoimunes, tá? Como, por exemplo, o tipo 2 vai ter um mecanismo onde vai ter a geração de IgM e IgG contra a região, né, da matriz celular, ou seja, contra as diferentes células, isso pode acontecer. Então, por exemplo, a gente tem algumas doenças autoimunes que são mediadas por esses componentes, né, as imunoglobulinas do tipo IgM e IgG. Então, quando a gente tem essa ligação direta de uma única globulina, de um único anticorpo, em cada antígenozinho ali daquela determinada célula, a gente chama de hipersensibilidade do tipo 2. A do tipo 3, né, além dessa ligação única na região, a gente vai ter formação de complexos imunológicos, ou seja, vários anticorpos conjuntos, né, juntinhos ali,
como a gente vê aqui nessa imagem, um agregadozinho gerando essa reação do tipo 3. Então, aqui, em vez de ser uma única molécula com um único antígeno, nessa do tipo 3, a gente vai ter moléculas em conjunto de anticorpos que vão se depositar em paredes de vaso, né, em membrana basal das nossas células. E a do tipo 4 é a mediada por citotoxicidade, ou seja, ele vai ser mediado por células. E não somente o TCD8, que é uma célula citotóxica, mas a gente também vai ter de maneira importante o linfócito TCD4, porque é ele que vai estar ajudando na ativação desse linfócito TCD8. Então, aqui foi um geralzão, a gente vai ver com detalhe, eu sei que é muita informação, como é que são essas reações de hipersensibilidade, tá? A hipersensibilidade do tipo 1, como eu falei, é a alergia, né? E a alergia, ela vai ser essa reação que pode ser iniciada por diferentes mecanismos, tá? Seja por aeroalérgenos, ou seja, alérgenos que estão no ambiente, né, como o ácaro, o que está ali presente na poeira, pelo de animais, insetos, né, ou partes de insetos, eles podem estar gerando também alergia, tá? E a gente também pode ter, né, um traço genético envolvido, né, nessa predisposição alérgica. Né? Não sei se vocês já observaram, mas muitas pessoas que normalmente são alérgicas, elas têm facilidade de desenvolver alergia por diferentes coisas, tá? E isso tem um traço genético envolvido, que é o que a gente chama de atopia, né? Que é a tendência, geralmente genética, do indivíduo desenvolver essas respostas imediadas por SGE. Tá? A gente vai entender como é que funciona, como é que eu gero essa IgE por um determinado alérgeno e como é que eu acabo tendo todos aqueles sintomas da alergia. Mas a gente pode ter uma tendência, né, aquele indivíduo que tem um traço genético a estar sempre, né, em contato com antígenos ambientais e facilitadamente ele produzir imunoglobulina E, produzir IgE para aqueles antígenos ambientais, esses indivíduos, eles vão ter esses traços específicos. Então, como é que acontece? Qual é o mecanismo que acontece para que eu gere, para que eu tenha uma IgE específica para aquele alérgeno e para que eu acabe gerando todos aqueles sintomas de alergia, tá? O indivíduo, ele vai ter contato com aquele aeroalérgeno, né, na primeira vez. Então, primeira vez na vida, né, ou não só a primeira vez, né? Quando a gente fala desse primeiro contato, não necessariamente é um contato cronológico, ou seja, foi a primeira vez que eu comi chocolate e ali eu já desenvolvi aquela IgE para o chocolate. Não, às vezes a gente vai ter vários contatos repetidamente. Em um determinado momento desses contatos, que você vai ter apresentação antigênica desse alérgeno para o linfócito B. Esse linfócito B vai ser ativado com cooperação do linfócito TCD4 do tipo TH2, e aí ele vai ser ativado e vai ser específico para aquele alérgeno, ou seja, específico para aquela molécula ali do chocolate, vai produzir um monte de IgE, IgE para as moléculas lá do chocolate, e aí, num outro momento, né, o indivíduo, né, ele vai estar ali com aquele monte de IgE circulante no sangue dele, e aí a gente vai ter células que a gente já ouviu falar delas, que são os mastócitos, que são células importantes que estão na nossa mucosa, né, na região de mucosa. E esse IgE que está na região de mucosa, ou desculpa, IgE não, os mastócitos que estão na região de mucosa, tá? Eles vão ter um receptor, como vocês podem observar aqui na imagenzinha dessa célula. Essa parte mais escurinha aqui é o receptor que se acopla com bastante afinidade ao que a gente chama de porção FC do IgE. Lembra de porção FC essa partezinha aqui do Y da imunoglobulina.
Então, esse mastócito, ele consegue, então, grudar nessa IgE que foi produzida pelo meu linfócito B e foi produzida pelo meu linfócito B porque em um determinado momento que eu tive contato com aquele alérgeno, ele foi, então, em contato com o linfócito B e desencadeou a possibilidade desse linfócito B produzir IgE para aquele alérgeno. Quando eu falei assim, o primeiro contato, tá? E eu falei que não era um contato cronológico, o que é que eu quis dizer com isso, tá? Por exemplo, você teve contato a vida toda com poeira, né? Ou então você teve contato a vida toda com chocolate, né? Até 15 anos de idade, vamos dizer. Em um determinado momento desse contato da sua vida, houve um entendimento lá das suas células do seu sistema imunológico que aquela proteína lá, que aqueles componentes do chocolate era algo que deveria ser combatido, porque era uma molécula estranha, ele foi reconhecido como estranho. Então, como não é um alérgeno, ou desculpa, como não é uma molécula de, por exemplo, uma bactéria, não é uma molécula de algo infeccioso, é então gerado IgE para ele, os mastócitos encontram essa IgE que foi produzida por esse linfócito B e se acoplam. Nesse momento eu desencadeio ainda, né, uma reação de hipersensibilidade, vou gerar uma reação de hipersensibilidade e, né, e o resto da vida, até que você, né, faça processos de dessensibilização, você vai então tá gerando IgE para aquele alérgeno, ou seja, IgE para o chocolate, IgE para o camarão, IgE para a castanha. Eu estou falando desses componentes que são comuns de se gerar esses sintomas de alergia, tá? E aí, no momento que você produziu essa gama de IgEs, o indivíduo ele vai ter, né, a possibilidade desse IgE ligar ao mastócito e ele, então, fazer o que a gente chama de degranulação. E é nesse momento de degranulação que o mastócito liberando essas aminas, esses componentes que estão dentro dele, a gente vai ter todos os sintomas de alergia. Ok, gente? Entenderam como é o mecanismo e como acontece, né, num momento de alergia, né, essa reação de hipersensibilidade do tipo 1. Então, num momento, né, a gente tem aquela exposição ao alérgeno, rapidamente a gente tem, né, tudo sendo desencadeado, vai ter a degranulação desses mastócitos e a gente vai ter congestão vascular, ou seja, o nariz, né, começa a inchar aquela região, porque os vasos ficam congestos, né, o nariz fica congesto, justamente por causa desses componentes que são liberados pelos mastócitos e também pelos basófilos, que também tem essa possibilidade. Então, aqui a membrana da minha célula, né, dos meus mastócitos, eu vou ter aqui o receptor, aquele receptor que eu mostrei aqui a vocês, né, esse receptorzinho aqui, que vai ter, né, a possibilidade de se acoplar, né, à porção FC desses IgEs, e então, tendo essa possibilidade de degranular. Esse mastócito aqui, né, aqui é uma membrana do mastócito, o IgE já foi produzido pelo linfócito B, já está ali liberado, esse mastócito se acoplou a esse IgE, e aí num dado momento que você tem contato novamente com o alérgeno, ele vai se ligar a esse IgE que está no mastócito, vai fazer diferentes sinalizações dentro dessa célula, e então liberar o que a gente chama de mediadores, né, e aminas vasoativas. Vai liberar o que a gente chama de histamina, né, prostaglandinas, diferentes citocinas,
E aí eu não sei se vocês já observaram se alguém aqui tem, né, muita alergia ou tem contato com pessoas que têm alergia, como é o nome do medicamento, ou então da formulação que a gente utiliza para diminuir e reduzir os sintomas da alergia. Vocês já ouviram falar? Eu conheço poucos, professora. Mas como é o nome? Como? Desculpa. Histamin. Isso, né? Esse histamin, né, que a gente utiliza, na verdade, ele vai ser o que a gente chama de antihistamínico. O que é que ele vai fazer? Esse histamin, né, que é um medicamento para os sintomas de alergia. Ele justamente vai bloquear, né, essas aminas vasoativas que são liberados pelos mastócitos. Ele vai bloquear esses componentes, fazendo com que ele não consiga, né, gerar todos os sintomas que a gente tem na alergia. Por isso que a gente toma, né, loratadina, que é um antihistamínico, histamin, né, como você falou, né, todos eles, né, têm essa função, né, de bloquear esses componentes que são produzidos por esses mastócitos. Então, hoje vocês sabem, né, o motivo de se utilizar um histamin, né, que tem esse nome, que na verdade ele vai ser um componente antihistamínico, ou seja, né, ele vai bloquear que essa, né, amina vasoativa seja liberada, ou então, se já liberada, que ela faça a sua atividade. Qual é a sua atividade? Dilatação, né, vascular, né, e também congestão vascular, estímulo, né, a inflamação local, que também no momento que a gente tem uma alergia, a gente vai ter uma inflamaçãozinha local, tá? E aí vai ter todos aqueles sintomas que a gente discutiu na aula de alergia, e aí a ideia é que se bloqueie esses componentes, tá? No processo de dessensibilização, o paciente que faz tentativa, isso, claro, guiado pelo médico, né, ele vai mexer nesses mecanismos, né, o indivíduo vai ter contato com o que dá alergia a ele, e aí vai utilizar alguns bloqueadores para que comece a reprogramar as células do sistema imunológico e no momento da vida dele que ele já conseguiu dessensibilizar, ou seja, reduziu essa sensibilização, reduziu essa hipersensibilidade, ele vai ter a possibilidade, né, de controlar esses sintomas de alergia. Então, a gente vai ter 3 células importantes, né? Eu destaquei bastante o mastócito, mas a gente tem 2 outras células que também estão envolvidas nesse processo de alergia, tá? Tem o mastócito, mas a gente também tem o basófilo. Ambos produzem essa amina vasoativa, que é a histamina, que é o que normalmente a gente bloqueia com esses medicamentos, tá? A gente também vai ter prostaglandinas, leucotrienos, né, que são produzidos, esses dois estimulam, né, aumento de células naquela região, né, naquela região que tem contato com alérgeno. Então, se for uma alergia alimentar, a gente pode ter aumento ali na região gastrointestinal. Dependendo da ativação dessas células, né, uma alergia alimentar, ela pode ter um efeito mais sistêmico, mas tudo vai ter, né, uma inflamação ali, pelo menos local. O eosinófilo, né, também é importante, ele vai estimular a quimiotaxia de alguns leucócitos, vai promover a inflamação, né? E sintomas de broncodilatação, né, ou broncoconstrição, na verdade, como acontece em pacientes asmáticos, né, indivíduos que têm asma, que é uma doença alérgica também, que é uma doença mediada por IgE. Entenderam como é que funciona esse mecanismo de hipersensibilidade do tipo 1?
como é que funciona a alergia, como é que a gente tem esses sintomas alérgicos envolvidos. Deu para entender, professora. Obrigada. Então, vamos adiante. A hipersensibilidade do tipo 2, ela vai ser desencadeada, como eu falei lá no resumão, né, por anticorpos que se ligam às células e à matriz extracelular. Na maioria das vezes são autoanticorpos, né, mas podem ser desencadeados por antígenos estranhos, né, e depois ser correlacionado com autoantígenos. Lembra que eu falei, quando a gente fez algumas discussões, eu falei, por exemplo, né, de antígenos de bactérias, né, que podem ser parecidos com os nossos antígenos, então, são antígenos estranhos, e aí nosso sistema imunológico começa a produzir componentes para esse antígeno e acaba, né, esses componentes que foram produzidos, por exemplo, anticorpos, confundirem, né, e se ligarem a essas estruturas, como acontece, por exemplo, a partir da infecção de uma bactéria que a gente chama de Streptococcus pyogenes, né? A inflamação da garganta, a infecção recorrente por essa bactéria, já é demonstrado em diferentes estudos, né? Isso não é nada novo, né? Que tem a predisposição de gerar duas doenças autoimunes importantes, que é a glomerulonefrite, né? E a febre reumática, onde o indivíduo vai fazer lesão vascular e lesão em miocárdio. Nesse momento, quando tem a ligação desses anticorpos nas estruturas celulares, a gente pode ter lise de células e também opsonização, tá? Porque aí vai gerar dois mecanismos importantes quando a gente tem ligação de anticorpos à estrutura, né? Quando o anticorpo se liga à estrutura, como eu sempre falo com vocês, é como se pintasse um alvo, né, naquela estrutura, e o meu sistema imunológico entende que tem que ser destruído aquela estrutura ali, tá? No momento que o anticorpo se ligou, por exemplo, a gente pode fazer lise daquela célula, que pode acontecer o que a gente chama de processo de ADCC, que as células natural killer podem fazer, por exemplo, elas entendem que aquela célula é para então ser atacada e destruída, porque tem anticorpos se ligando ali. Outro mecanismo, né, que pode acontecer é a fagocitose mediada por anticorpos. Nesse momento, a gente também pode ter ativação de outras células, aumentar a inflamação, destruição. E esses anticorpos, né, em doenças autoimunes, eles podem ter dois parâmetros, ou um parâmetro bloqueador, ou um parâmetro de destruição, né, ali, sem necessariamente fazer dano no tecido. Então, aqui são 3 tipos de doenças autoimunes mediadas por anticorpos, tá? A gente pode ter o que a gente chama de anemia hemolítica. Aí eu falei um pouquinho dessa anemia hemolítica quando a gente falou lá de anemias na aula de sangue, né? Então, a anemia hemolítica, né, autoimune, o que é que vai acontecer? Quando a gente fala de anemia, a gente fala daquelas células que a gente já aprendeu, que está lá circulante, que são as hemácias. Nessa anemia autoimune, né, os anticorpos se ligam à estrutura da hemácia, vamos pensar aqui que seria a hemácia, tá? Essa célulazinha aqui, que está na imagem. Anticorpos se ligam a essa célula, tá? E é desencadeado todo um mecanismo, né, a partir dessa ligação desses anticorpos. Um dos mecanismos que é desencadeado é a ativação do sistema complemento, que é aquele sistema de quebras de proteínas e que faz lise na membrana celular, né? Faz destruição na membrana da célula e aí, por consequência, aquela célula vai morrer. Outro mecanismo, né, que pode acontecer, fagócitos, ou seja, células que fazem fagocitose, elas podem entender que tem aquela célula ali, ou desculpa, aquele anticorpo ali ligado,
então fazer a fagocitose, né? Engloba aquela célula e faz, então, destruição. Doenças que acontecem por esse mecanismo, essa ligação direta do anticorpo, a gente vai ter, né, o que a gente chama de anemia hemolítica autoimune, a púrpura trombocitopênica, né, que vai ser onde vai estar se ligando, né, as plaquetas, tá? Estímulo à inflamação também pode acontecer no momento que tem ativação do sistema complemento, porque se ligou, né, esses anticorpos à estrutura celular. Proteínas ali do sistema complemento também começam a estimular a inflamação naquele local. Doença, né, que acontece, autoimune, que acontece em mecanismo, exemplo é a glomerulonefrite. Né? O glomérulo é um componente lá dos nossos rins, né, que é a unidade menor e funcional dos rins, tá? Onde vai fazer toda a filtração dos componentes do sangue e tem essa possibilidade de então, esses anticorpos que são produzidos se ligarem lá ao glomérulo e fazer essa destruição e inflamação local, tá? E uma terceira possibilidade acontece em duas doenças autoimunes, né? Que é aquela terceira possibilidade onde o anticorpo ele vai ou bloquear ou estimular, né, uma determinada célula. A gente tem duas doenças importantes que vão acontecer por esses dois mecanismos de ligação de anticorpo, que podem estimular ou bloquear a atividade. A gente vai ter a doença de Graves e a miastenia grave, tá? A miastenia grave, ela vai ser uma doença de bloqueio, tá? A gente tem aqui o músculo, né? E para que o músculo ele se contraia, a gente tem que receber uma mensagem dos nossos neurônios. E que mensagem é essa que os nossos neurônios mandam? A partir do neurotransmissor, que é a acetilcolina, tá? Liberou aqui a acetilcolina, no nosso músculo vai ter um receptor aqui em verde dessa acetilcolina. A acetilcolina, então, liberada pelo neurônio, se liga ao seu receptor no músculo e manda mensagem, né? E vai acontecer diferentes mecanismos para que o músculo, então, se contraia. Nessa doença, tá? O corpo, ele começa a produzir anticorpos bloqueadores, anticorpos que vão se ligar, então, ao receptor de acetilcolina, impedindo com que, né, a acetilcolina que foi liberada pelo neurônio se ligue a esse receptor, então, acontecendo, né, o bloqueio da contração muscular. Então, indivíduos com essa doença, né, que é a miastenia graves, ele, então, não consegue, né, fazer a contração muscular. Ele vai ter que tomar medicamentos, né, que a gente chama de imunossupressores, para reduzir toda essa resposta imunológica e reduzir essa produção desses autoanticorpos e para que ele consiga, né, viver normalmente. A outra doença que eu falei, nesse caso, agora ele vai estimular, né, uma glândula, é o que a gente chama de doença de Graves, né, ou hipertiroidismo. A gente tem lá na nossa tireoide o receptor de TSH, né, o hormônio que vem da hipófise, né? A hipófise manda esse TSH que vai se ligar à nossa tireoide, estimulando a produção desses hormônios da tireoide. Indivíduo que tem a doença de Graves, né, ele vai produzir anticorpos que se ligam a esse receptor de TSH e agora, em vez de bloquear, né, a atividade, é como se fosse o TSH se ligando e ele se liga, né, e é dificilmente desconectado. Então, o indivíduo ele começa a produzir hormônios mais do que era o normal, mais do que a hipófise estaria estimulando, e aí ele vai ter o que a gente chama de hipertiroidismo. Ele vai produzir em maior quantidade os hormônios da tireoide, que é o T3 e o T4. Ok, gente? Entenderam como é que funciona esses mecanismos e como é que está conectado as doenças, o mecanismo de hipersensibilidade do tipo 2? Sim, professora. Vamos lá, tá? Tipo 3
né, em vez de um único anticorpo se ligando, a gente vai ter complexos ali, né, como se fossem várias formações, anticorpos se conectando ali e formando esses complexos. Os complexos também podem ser formados não só por anticorpos, mas também por proteínas do sistema complemento que são ativadas no momento que tem essa ligação de anticorpos, tá? Doenças que podem acontecer também acontecem na glomerulonefrite, né? Assim como, né, a hipersensibilidade do tipo 2 pode acontecer. E doenças autoimunes importantes que a gente vê esse quadro de complexos de anticorpos, a gente tem o lúpus eritematoso sistêmico e a artrite reumatoide. Então, como vocês podem observar aqui, né, nessas imagens, você está vendo aqui, não tem uma molécula só de anticorpo, a gente tem 1, 2, 3, 4. Né, vários complexos se ligando a esses antígenos, complexos se ligando, né, complexos se ligando. E essa reação acontece bastante nos vasos sanguíneos, tá? Por isso que também acontece lá na região glomerular, tá? Então, o indivíduo ele vai ter essa lesão, essa deposição desses complexos, também estimulando a inflamação, destruição tecidual, importante ali. E, por fim, a hipersensibilidade do tipo 4, né, que vai ser a hipersensibilidade mediada por células, tá? E aí a gente vai, quando a gente fala de atividade celular, a gente vai ter dois tipos de células importantes, que é a linfócito TCD4 e TCD8, que a gente viu, né, quando falou de atividade, né, celular, tá? Então, eu tenho a desregulação, né, desses linfócitos TCD4 e TCD8, e eles vão gerar, né, uma reação de destruição, de intensa destruição, né, de células infectadas e também intensa destruição de células próprias quando há a desregulação. Tá? Então, como é que acontece? O linfócito TCD4 ele vai ser desregulado, ativado, pode então ativar, né, e ajudar na cooperação da ativação do linfócito TCD8. Ambos, né, vão produzir citocinas, estimular a inflamação local. E no caso do linfócito TCD8, além de estimular a inflamação local, ele vai então estimular que aquela célula morra por apoptose. Ok?